Olá, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu dia de hoje. Eu quero estar passando aqui para dizer que Deus é bom e que a sua graça, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Vamos meditar na palavra de Deus? No livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo de número 6, diz assim: E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda dentro em Betel, ao ocidente. E aí o oriente edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu santo nome. Meus amados, esse texto sagrado que nós acabamos de ler nessa manhã é um texto que elabora uma riqueza muito grande. Nós podemos analisar que esse texto fala a respeito de um altar e fala a respeito de um monte de lixo. O texto sagrado diz que Abrão edificou um altar entre Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Ai significa monte de lixo. Abrão estava entre a casa de Deus e um monte de lixo. Amém? O altar fala de edificação, fala de adoração. Monte de lixo se refere à sujeira, fala de destruição, fala de coisas que não provêm de uma vida normal. O Senhor, quando chamou Abrão, que habitava na terra idólatra de um dos caldeus, diz ao Senhor: Abrão, sai da tua terra e da casa de teu pai e do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu hei de te mostrar. A Bíblia diz que Abrão também era idólatra. Abrão também era gentil. Mas o Senhor tira Abrão do meio da idolatria. A Bíblia diz que Deus tira Abrão para um propósito específico. O texto sagrado vai dizer, a partir do versículo 6, que Abrão, ao sair da terra, e habitou junto aos carvalhos de Moré, e os cananeus habitavam na terra. E disse Deus a Abrão: a sua descendência eu darei esta terra depois de ti. E a Bíblia diz que ali Abrão edificou um altar ao Senhor. Queridos, é interessante na história de Abrão, e é diferente da história de Ló. Quando nós pegamos os dois textos e as duas histórias e fazemos uma comparação, que todo lugar que Abrão parava, Abrão ele edificava um altar ao Senhor. Todo lugar que Abrão passava, que Abrão habitava, que Abrão até por um pouco de tempo estivesse ali, ele edificava, ele consagrava, ele entregava a Deus diante de um altar ao Senhor.
O único lugar que Abrão não edificou um altar foi no Egito. E foi exatamente no Egito que a sua descendência foi escrava. Agora, aquilo que eu e você não consagramos a Deus, fica à mercê de uma ação do maligno. Aquilo que nós não entregamos a Deus, aquilo que nós não pedimos a Deus para proteger, aquilo que nós não consagramos a Ele, fica à mercê do inimigo. Portanto, qualquer lugar que você estiver, seja no carro, na casa, no trabalho, na rua, na igreja, consagra, estabeleça, erga um altar ao Senhor. A Bíblia diz que Abrão caminhou e chegou em Betel, aonde ele arrumou uma tenda. E estava Abrão entre Betel, que estava no ocidente, e Ai, que estava no oriente. Ai não era uma cidade grande, e você vai ver que em Ai, Josué, no capítulo 7, que foi justamente Ai, que Josué enfrentou a sua primeira derrota na trajetória rumo à terra prometida. Foi a primeira batalha de Josué fracassada, perdida a caminho da promessa que Deus tinha dado ao povo de Israel. Então perceba uma coisa: monte de lixo é lugar de derrota. Monte de lixo é lugar de destruição, por causa do roubo de Acã em Jericó, que tomou para si uma capa e tomou para si uma peça de ouro. O povo de Israel pereceu na administração e na liderança de Josué, no capítulo de número 7. O Senhor havia dito para que não fizesse nada. E a Bíblia diz que de Israel naquele dia morreu 37 homens em Ai. E Josué teve que cair prostrado diante de Deus, perguntando ao Senhor o porquê daquela desgraça ter acontecido. E o Senhor diz: Acã foi o pivô dessa destruição. E Acã foi executado para que houvesse purificação no arraial, a fim que fosse destruída a cidade de Ai. A questão aqui é que Abraão está entre Betel e entre Ai. Só estou sendo um pouco extensivo na conjecturação para que você entenda a expressão do texto e da história. Mas a questão aqui que eu quero abordar é que Abrão está entre Betel, que é casa de Deus, e Ai, que é um monte de lixo. E no versículo 8 do texto de Gênesis, capítulo 12, no qual nós tomamos menção da palavra, diz que bem ali Abrão edificou um altar ao Senhor. Perceba que a atitude de Abrão em entender que tudo deve ser dedicado a Deus aponta a que não era o altar, que bem ali Abrão edificou ao Senhor. Perceba que quando você ergue para Deus um altar de holocausto, oferece para Ele uma oferta da sua adoração, você está dizendo a Ele: eu me entrego a Ti, tudo que é meu eu entrego ao Senhor. Mas estamos entre Betel, meus irmãos, e Ai nos dias de hoje, e esse retrato se repete mais uma vez. Estamos entre seguir a Deus e seguir ao diabo. Estamos entre ter uma vida santa e ter uma vida poluída. Estamos entre ter uma vida de caráter e uma vida de desgraça. Esse ato se repete mais uma vez nas nossas vidas e na nossa história. Entenda que Deus, Ele é amor. Entanto, esse Deus que é amor, que não força a ninguém segui-lo, espera também que nós façamos. Porque aquele que escolheu um monte de lixo,
em algum momento da sua vida, terá que se comparar com esse Deus que é amor. Se você analisar a Bíblia, que em algumas ocasiões que esse Deus que nós servimos de amor, ele precisou exterminar cidades, culturas, civilizações inteiras. Esse Deus de amor. Você pode dizer isso, mas pastor, não posso admitir que um Deus que é amor execute destruição. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 7 em diante, você percebe um Deus que é amor, permitindo que chuva sobre a terra, e abrindo a face do abismo, e exterminando toda a raça humana, exceto Noé e sua família. O Deus que é amor permitiu a destruição de Nínive. O profeta Ageu, Deus que é amor, quer falar que se nós não caminharmos segundo a sua palavra, vamos também para o inferno. Esse Deus de amor que dá vida e vida com abundância, ele abomina o pecado, ele abomina a injustiça, a impiedade, as coisas fraudulentas. Esse Deus de amor, ele também descarta tudo isso. Eu não entenderia essa visão de Deus. Um Deus que é amor, penalizar, destruir também civilizações, culturas, cidades e povos. Eu, pastor Emerson de Sá, não entenderia isso. Mas é preciso que você entenda que para você entender Deus, você tem que amar o que Deus ama. Você tem que gostar do que Deus gosta. Só assim vocês entenderão o Criador. Para entender Deus, é necessário odiar o que Deus odeia. Não dá para entender Deus se não andarmos no seu próprio jeito. É preciso ver as coisas como Deus vê. É preciso amar os seus mandamentos, desfrutar das suas promessas e odiar tudo aquilo que afronta a sua santidade. Aleluia! Tudo aquilo que fere a santidade de Deus nós devemos odiar, irmãos. Caso ao contrário, nunca entenderemos a ótica da Bíblia. Em Mateus capítulo 13, versículo 33, diz assim: Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que coloca fermento numa massa e leveda toda a massa. Jesus está falando do reino de Deus, perceba isso. A mulher aqui nesse texto, porque a mulher na Bíblia, ela sempre foi interpretada e usada para diversos retratos e diversas figuras bíblicas. Mas aqui a mulher representa o sistema maligno, contaminando o reino de Deus. O fermento aqui é um fermento que é uma situação constrangedora, porque aqui Jesus não está falando de uma denominação, ele está falando do reino de Deus. Aqui ele não está falando da batista, da presbiteriana, da pentecostal, não, ele está falando a respeito do reino de Deus, sendo contaminado. E é perigoso isso, porque se colocarmos os pés na direção ao monte de lixo, seremos contaminados, porque não pisa no lixo sem se sujar os pés. Uma coisa que essa geração precisa entender: vivemos no mundo, mas não temos parte com o mundo. Vivemos na terra, mas não fazemos parte da terra. Vivemos um evangelho de mutação, aonde as igrejas e as lideranças evangélicas dos dias atuais têm trazido mutação para ganhar não somente dízimos, oferta, mas congregações cheias,
para ego e para vanglória humana, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas da face da terra. E esse mundo, ele foi criado por Deus. Mas o que há no mundo, nem tudo foi gerado por ele, mas sim pelo homem, pela raça humana. E nós, seres humanos, temos trazido a mutação para dentro do Evangelho, mudando a lógica da razão eclesiástica do Criador. Então é possível, pastor, viver num mundo sem sujar os pés? Claro que é. Você sabe como que uma garça consegue ter o corpo branco e andar com os pés na lama? É um exemplo. Para ela continuar branca como uma neve, ela anda com cuidado no meio da sujeira, sem se contaminar e sem se sujar. O que está acontecendo com aquilo que chamamos de reino de Deus nos nossos dias, amados? O que está acontecendo com o povo que se diz comprado com sangue precioso? O que está acontecendo com as denominações que diz que pregou o Evangelho e fala que é reino de Deus? O que está acontecendo? A nossa pregação nos dias de hoje é para se adequar ao ambiente do público e não mais os pensamentos de Deus. Hoje, damos aquilo que as pessoas querem, não aquilo que elas verdadeiramente necessitam de ouvir. Vivemos dias de fermento, estamos perdendo o foco, a essência do verdadeiro evangelho. E nesse tempo estamos diante de um altar, de um monte de lixo. Às vezes isso pode estar acontecendo com você. Você pode estar pensando que está diante de um altar que é santo, mas está diante de um altar que representa um monte de lixo. Oh, meu Deus! Que Deus tenha misericórdia. Eu preciso decidir isso. Você que vai assistir esse vídeo, que vai acessar o canal, que essa palavra que vai chegar à tua vida, que você vai compartilhar porque ela é forte, você precisa decidir isso. Você precisa decidir que direção você quer ir. Eu tenho que decidir se a minha cidade é Betel ou a minha cidade é Ai. Eu tenho que decidir se a minha morada aponta para a casa de Deus ou aponta para um monte de lixo. E aqui eu encerro essa palavra. Em Gênesis capítulo 9, os homens decidiram construir uma torre. E essa torre que os homens decidiram edificá-la provocou reação do Criador. Embora alguns dizem que aqueles homens eram um ser primitivo que caminhava sobre patas, o que o texto revela é que eles eram homens brilhantes, sem nenhum recurso de engenharia moderna naquela época. Eles construíram uma torre que provocou reação divina. E quem vai lá hoje só encontra ruína. A Babilônia hoje é só apenas um monte de ruína. Presta atenção nisso que eu estou relatando para você. Aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que se esquecem de Betel, vai em direção a Ai, serão apenas um monte de ruína. Aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que vão em direção a Ai,
serão apenas um monte de ruína. Não importa se uma igreja seja grande, não importa se o ministério cresça, não importa se o pastor é bom na oratórica ou na retórica, não importa se a igreja ela é rica ou ela é pobre, se ela esquecer de Deus, ela vai virar um monte de ruína. A proposta que eu tenho para você hoje é Betel. A proposta que eu tenho para dizer para você hoje é Betel. Deus nos ama muito, mas Ele quer nos lavar, Ele quer nos limpar, porque desse jeito que estamos não alcançaremos a salvação. Deus neste dia Ele quer nos purificar, nos lapidar, nos moldar, nos corrigir, nos exortar e também nos ensinar. Que Deus abençoe sua vida. Você consegue lembrar do desenho da planta do templo de Salomão? A Bíblia diz que a planta do templo, criada pelo um dos homens mais sábios da Bíblia, na planta do templo de Salomão tinha o altar de holocausto, que apontava para o Calvário, a pia da purificação, o altar de incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição. Só dava para enxergar a arca, que é o lugar da presença de Deus. Depois que passar pelo altar, não dá para enxergar a presença de Deus sem altar. Eu vou repetir. Não dá para enxergar, não dá para chegar na presença de Deus sem o altar. Que Deus abençoe sua vida e que você entenda que para se chegar a Deus é necessário você chegar ao altar. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, compartilhe, acesse o canal, divulgue. Eu tenho estado um pouco afastado devido à correria do dia a dia, que é gigantesca, e não tenho gravado muitos vídeos e botado no meu canal para edificar a tua vida. Mas hoje aprovou Deus que eu viesse a fazer esse vídeo. Estarei postando no canal e estarei compartilhando com você essa palavra. Deus abençoe. Amém? Queridos, um outro comunicado. Você que sentir de Deus de me conduzir à sua igreja, para que eu possa estar ministrando a palavra do Senhor e contando o meu testemunho de um jovem que foi transformado pelo poder da oração, pelo poder da palavra, que era um traficante, um homicida, um homem sanguinário, um assaltante, um delinquente, que teve amarrado com 3 tiros no corpo, com a cabeça aberta, com o corpo queimado, com as 2 pernas e os 2 braços quebrados, e foi impactado pelo poder de Deus e resgatado da morte. E hoje, há 16 anos, estou nesse caminho levando a palavra de paz e de vida e testificando esse milagre. Anote esse número, ligue, me convide para estar indo na sua igreja. Anote, 0 operadora 21 97305 9144. 0 operadora 21 97305 9144. Esse número só é o WhatsApp para que as agendas possam ser feitas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, e que te faça uma pessoa próspera e feliz, e que sobre ti desça sobre o teu rosto e lhe dê a paz. Deus seja convosco. Amém?